A indústria do tabaco fazia isso na década de 50, quando ela tentava dizer que não havia consenso científico sobre os males que o fumo provocava no organismo. A Lupa é a primeira agência de checagem de fatos no Brasil e convidamos Gilberto Scofield Jr., jornalista e diretor de estratégia da agência, para compartilhar com a gente seus conhecimentos sobre fake news. Scofield comentou sobre os robôs que disparam mensagens em massa, o projeto de lei que está atualmente na Câmara em combate às notícias falsas e sobre como cada uma das principais redes sociais se posicionam atualmente em relação a esse controle das fake news. Meu nome é Gilberto Scofield Jr., eu sou jornalista, sou diretor de negócios e estratégia da agência Lupa. Uma das maiores dificuldades que a gente encontra no dia a dia do nosso trabalho com relação à checagem, de fato, né, ao combate à desinformação, eu acho que é a questão da velocidade da desinformação versus a velocidade da checagem. Porque, obviamente, a gente é obrigado a seguir uma série de metodologias, né, uma metodologia própria de checagem que é muito parecida com a metodologia científica, ou seja, qualquer um é obrigado a refazer o caminho da checagem e chegar à conclusão que a gente chegou. A gente tem que informar, essa metodologia tem que ser clara, a gente tem que informar os bancos de dados que a gente utilizou para chegar à conclusão que a gente chegou. A gente é obrigado a ouvir a parte, se é uma declaração, né, em on, né, se é uma checagem clássica, alguém disse alguma coisa e aquilo foi detectado como errado, aquilo nos bancos de dados não se sustenta, a gente é obrigado a recorrer à pessoa e dizer, olha, aquilo que você falou não é verdadeiro. O que você tem a dizer sobre isso? E aí eu acho que o desafio é você aumentar a velocidade da checagem com o uso de inteligência artificial, né? Pelo menos algum tipo de programa que nos ajude a selecionar bancos de dados automaticamente para selecionar, para acelerar esse processo. O que não significa que a checagem vá ganhar a velocidade idêntica à da desinformação, mas ela pelo menos acelera, né, o tempo, reduz, né? De qualquer jeito, você tem um processo, uma metodologia que, por exemplo, exige que se ouça o outro lado. E isso leva tempo. Às vezes isso é muito grave, às vezes são autoridades, né, públicas, né, ministros de Estado. Então, assim, claramente a questão da velocidade é uma questão complicada. Eu diria que outra dificuldade grande é o próprio mecanismo de mediação das relações e interações nas redes sociais. Essas mediações são feitas por meio de algoritmos, né? Redes neurais, inteligência artificial. É, Isso é complicado, porque isso cria as famosas bolhas, né? O modelo de negócio das plataformas, o modelo de negócio é esse. Só que isso serve para vender café e serve também para vender ideologia, né? Então, assim, é complicado porque a penetração nesses clusters de opinião, digamos assim, ele se torna muito difícil, porque você se cerca de pessoas que validam suas opiniões, né? É o famoso viés de confirmação. Então, pessoas que você, né, você interage, que, que confirmam aquilo que você pensa, para o bem e para o mal. Então, assim, você quebrar esses clusters com ideias, opiniões diferentes, ideias antagônicas, né? Ou seja, não é um ambiente que estimule o debate, que é uma das fórmulas de combate à desinformação. Bom, pontos fracos sobre o PL 2630, que é o projeto de lei das fake news que passou no Senado no afogadilho. Eu acho que esse projeto ele tem um timing muito errado. É uma questão muito importante, que afeta todo mundo, para ele ser discutido no meio de uma pandemia. Eu acho que o projeto tem pontos ruins, muito ruins, especialmente no que tange a questão da liberdade de expressão e anonimato, mas eu acho que ele tem uma preocupação geral de combater a desinformação, e especialmente essa questão da mentira e linchamento de reputação, que eu acho válido,
mas eu acho que ele precisa ser aperfeiçoado em vários pontos. A questão, por exemplo, da identificação das pessoas é uma questão que já foi resolvida no Marco Civil. Não tem por que continuar. O Marco Civil já te dá instrumentações para você chegar à identidade de quem usa, né, a internet. Eu acho interessante que se obrigue identificação de conteúdos de publicidade pública, por exemplo. Acho isso positivo. É uma pena que precise existir uma legislação que obrigue esse tipo de coisa, porque a transparência de governo é fundamental, né? Toda transparência de governo. É dinheiro público, portanto, tudo precisa ser muito transparente. Eu estou falando de pontos, mas assim, é bom a gente lembrar que está na Câmara e isso está sendo discutido lá também, né? Pode ser mudado e deve ser mudado tudo lá, pelo que eu entendi nas conversas que eu tenho acompanhado desse ciclo de debate dos parlamentares. Provavelmente o que a gente vai falar aqui não talvez até não faça mais sentido, porque vai ser alterado. Eu posso dizer, por exemplo, pontos que eu acho que não são contemplados pelo projeto e que deveriam ser contemplados, como, por exemplo, a educação midiática, letramento digital e midiático. Né? Porque assim, a gente percebe no exercício do combate à desinformação que você tem, eu diria que 70% do que circula na internet produzido com uma agenda, né? Existe uma indústria de desinformação que ganha dinheiro com isso, né? Pessoas que ganham dinheiro para derrubar um político, para derrubar uma ideologia, para derrubar uma marca, para derrubar uma autoridade, para derrubar um partido, para derrubar, enfim, o que quer que seja. As pessoas ganham dinheiro para isso, são remuneradas. Há muito dinheiro, há agências especializadas em desinformação. Outra coisa é o tio e a tia do Zap. Esses são frutos de falta de letramento midiático digital. Né? Ele tem a menor noção do que está fazendo. E eu acho que o ponto fraco do projeto é colocar todo mundo no mesmo saco. Né? Assim, existem diferenças. E nesse sentido, a preocupação com a educação midiática ela não se toca nesse assunto. Até porque as pessoas precisam entender que mau jornalismo também é desinformação. Né? Mas o jornalismo possui uma metodologia. E a gente consegue dizer que aquilo é mau jornalismo porque existe uma metodologia por trás daquilo. Né? Que obriga um jornalista a, se quiser fazer bom jornalismo, a seguir uma série de regras, né? Que são obrigatórias. E aí, quem entende dessas regras e lê uma matéria, percebe quando ela é tendenciosa, por exemplo. Percebe quando ela é mal editada, por exemplo. Então, assim, eu me ressinto, inclusive com relação ao projeto, a gente está discutindo desinformação quando não existe clareza na definição do que é desinformação ainda, né? Tanto é que a grande discussão que se faz hoje a respeito da retirada de perfis do ar é se aquilo é censura, se é tolher a liberdade de expressão, se é reprimir discurso de ódio, se é reprimir desinformação. Existem metodologias científicas que determinam verdades absolutas que são contestadas na maior cara de pau hoje. A Terra é redonda e sabe-se disso há séculos. Né? No entanto, alguém quer plantar uma discórdia e dizer que não há consenso científico sobre a Terra ser redonda. A indústria do tabaco fazia isso na década de 50, quando ela tentava dizer que não havia consenso científico sobre os males que o fumo provocava no organismo. É óbvio que há muito consenso científico sobre isso, assim como há muito consenso científico sobre o aquecimento global e a participação humana nele. Mas há um grupo que tenta dizer que não há um consenso sobre isso, que há controvérsia. Essa é a tática clássica do negacionismo. Então, a gente precisa partir de consensos para estabelecer, né, definições e, a partir daí, tentar legislar o mínimo possível. O que não é possível fazer é tentar legislar e, de repente, se cercar de um conselho de notáveis, como o próprio projeto tenta fazer. Né? Eu acho tudo isso muito perigoso e flerta muito com o autoritarismo. Robôs existem. Um dos pontos do projeto é que o robô seja obrigatoriamente definido como tal, mas os robôs do bem já são definidos como tal. É bom perceber isso, né? E uma das maiores tarefas do Twitter, por exemplo, e nisso ele gasta boa parte do tempo, é tentar achar os perfis que não são verdadeiros, são robôs. Não acho que ele faça isso a contento. Acho que ele demora para fazer e acho que não faz na velocidade e no tamanho que é preciso. O que é preciso fazer é a criação de
de bots que detectam bots. Existe um chamado, que eu particularmente uso, existe um para o Twitter chamado Bot Sentinel. É um bot sentinela, né? De sentinela mesmo, né? Robô sentinela, seria a tradução livre, que detecta a possibilidade daquele perfil ser um perfil automatizado. E funciona bem como alerta, ele não tira do ar. Você percebe que é pelas repetições de padrões que eles existem. Essa é uma boa solução, por exemplo. Né? Uma solução é as plataformas ficarem atentas a isso. Né? Eles atacam muito no o Twitter, a plataforma preferida para ataque de bot, não que eles não ajam em outros lugares. Mas, enfim, eu acho que é um trabalho conjunto de plataformas e desenvolvedores que podem também fazer esse trabalho isoladamente. Né? O ideal é que esse trabalho seja conjunto e seja rápido. Bom, sobre bloqueio de perfis, e a questão dos perfis, das redes sociais serem internacionais, né? Os perfis são locais, as redes são internacionais, os perfis vão para o exterior, e aí como faz? Bom, o Alexandre Moraes, o ministro do STF, conseguiu uma vitória no Facebook. O Facebook fechou os perfis internacionais também. É difícil isso, né? Porque isso significa que você é obrigado a ter uma cooperação internacional entre os países. É bom lembrar, por exemplo, que o WhatsApp não tem representante no Brasil. Quando a gente conversa com o WhatsApp, na lupa, a gente conversa com o WhatsApp nos Estados Unidos, a gente não conversa com o WhatsApp no Brasil. Então é uma medida complicada de executar, porque servidores ficam no exterior, né? Sedes de empresas ficam no exterior. Então você precisa de cooperações internacionais para executar qualquer ordem jurídica. É realmente complicado, acho que não é fácil. O que você pode fazer é tentar legislar sobre os disparos de WhatsApp de empresas no Brasil, o que também não impede das pessoas contratarem empresas de disparo de WhatsApp no exterior, né? E aí? Como é que faz? Não há, eu acho que a gente precisa entender que não há solução possível sem trazer para a roda de discussão as plataformas. As plataformas precisam participar das rodas de discussão, certo? Porque o modelo de negócio delas favorece uma série de coisas bacanas e favorece uma série de coisas ruins. Esse é que é o problema. Eu me lembro que quando eu lia os teóricos de internet lá do fim do século passado, todos eram muito otimistas com relação ao que vinha aí, né? Todo mundo se empodera, dá voz a quem não tem e tal. Isso foi desvirtuado, especialmente depois das redes sociais e seus algoritmos, né? Os mecanismos de intermediação das relações e a criação das bolhas. Então, eu acho que a gente precisa trazer as plataformas para essa discussão, porque o problema é complicado, é sofisticado, é multinacional, né? Envolve legislações de outros países, envolve bases operacionais em outros países. Então, assim, não dá para a gente tratar isso como uma questão nacional pura e simples, infelizmente. Bom, o que as plataformas têm feito com relação ao discurso de ódio? O que as plataformas têm feito até bem pouco tempo era muito pouco. Né? Agora, especialmente depois do boicote internacional das grandes marcas com relação ao Facebook, ela obrigou o Facebook a tomar uma decisão sobre o que o Facebook encara como discurso de ódio versus o que ele acha que é liberdade de expressão. Porque até então o Facebook não fazia nada sempre baseado no fato de que as pessoas podem dizer o que elas quiserem, porque qualquer coisa é censura. Acontece que você chegar e dizer. É isso que eu estou falando. Existe uma metodologia científica nas ciências humanas também. Né? As pessoas não gostam de admitir isso. Acha que a história ela é feita com base em tradição oral passada a opinião por uma pessoa ou uma opinião dita de uma pessoa de geração para geração. Não é. Existe metodologia científica no processo de história. Né? Existe metodologia científica no processo econômico. Existe metodologia científica no processo literário. Então, assim, é uma peça científica que atesta determinado fato histórico, ela existe, ela é confirmada por os pares históricos, por outros historiógrafos, por outros especialistas. Então, assim, você chegar, por exemplo, agora e dizer que o Holocausto não existiu, por exemplo, isso não é liberdade de expressão.
né? Porque existe farta evidência científica de que o Holocausto existiu. Então, assim, isso é, no fundo, uma base para um discurso antissemita, antijudeu, né? Preconceituoso e de ódio né? a um grupo específico. Então, assim, quando você tem um grupo que diz que o Holocausto não existiu e que os judeus estão de mimimi, o que você está fazendo é você está promovendo ódio contra um grupo específico. Isso, na minha opinião, de pessoa que lida com ciência, que lida com jornalismo, que faz um mestrado e que lida com metodologia científica. E lida com metodologia científica no exercício diário da minha profissão. Então, assim, eu acho que existem bases, a gente pode partir daí para definir padrões do que deve permanecer ou não deve permanecer numa plataforma de rede social, certo? Em termos de conteúdo. Uma coisa é dizer que eu sou feio. Paciência, né? Tem gente que acha que eu sou feio, tem gente que acha que eu sou bonito, tem gente que acha que eu sou normal. Ok, isso é opinião. Agora, uma coisa é dizer que eu sou uma pessoa que sou inferior porque eu sou gay. Aí você tem um julgamento de valor baseado num preconceito, certo? Ainda assim, você está no terreno da opinião. Quando você diz que eu devo morrer porque eu sou gay, aí você está tendo um discurso de ódio, certo? Então, assim, existem gradações no conteúdo que a pessoa está falando. E aí essas gradações precisam ser mediadas por alguém. E quem é que tem que mediar isso? A plataforma, certo? Não é o governo. Porque, enfim, se a plataforma não faz, então o governo tem que obrigar a plataforma a fazer. Né? Porque as plataformas são todas plataformas privadas, mas elas mediam um discurso público. A Ágora agora é digital, né? Não é brick and mortar, não é cimento e tijolo. Ela é digital. Então, a gente precisa de mecanismos de mediação desses conteúdos. Eu não acho que eles são feitos a contento. Né? Eu acho, por exemplo, o Twitter não faz absolutamente nada com relação a conteúdos falsos, a não ser a única coisa que ele faz é essa perseguição aos bots. O Instagram agora está tentando fazer um pouco do que o Facebook já faz. O Facebook é claramente o que mais faz com a plataforma Third Party Fact Checking Program, do qual a Lupa participa, checando, né, o conteúdo. Toda vez que alguém clica ali e diz que um conteúdo é falso, a plataforma envia para a gente checar. A gente checa, e se for falso, o Facebook abre um pop-up no conteúdo toda vez que alguém for compartilhar. Então ele diz: esse conteúdo foi considerado falso pela agência Loop, dá o link para que a pessoa possa ir lá e ver o caminho que a gente percorreu para chegar à conclusão de que aquilo ali é falso. E o Facebook mexe no algoritmo, de modo que cada vez menos pessoas vejam aquele conteúdo falso. Então, o Facebook é o mais ativo nisso. Mas é difícil, por exemplo, no WhatsApp, o grupo fechado do WhatsApp, eu não sei o que circula. A gente tem uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, que produz, o Fabrício Benevenuto, que produz o monitor do WhatsApp. Só que eles monitoram 350 grupos abertos, porque a maior parte do conteúdo que circula no grupo aberto de determinado tema, circula em grupo fechado de determinado tema. Então você tem mais ou menos uma ideia daquilo que circula, e circula muita mentira. Muito absurdo. Principalmente absurdos que a gente que aquele absurdo que não é atribuído a ninguém, né? Você sabia que a vacina da gripe da Covid, ela provoca a Covid, por exemplo, né? Ninguém disse isso, não tá na boca de ninguém. Aquilo ali é né, um meme, uma coisa assim que sai do nada. A gente chama até essa verificação de debunking. A checagem de fato geralmente é quando você tem a declaração na boca de uma pessoa, em on. E o debunking é quando não há a origem da pessoa que falou aquilo. É mais ou menos o que circula no WhatsApp e as redes sociais como um todo, né? Então, eu acho insuficiente o que é feito. Né? Existe uma preocupação legítima das plataformas, mas eu acho que elas precisam se empenhar mais, com certeza. Por exemplo, estender esse mecanismo de checagem para outras plataformas. Né? Checagem, ter isso no Instagram, ter isso no YouTube. Né? O YouTube já está testando uma coisa parecida. O Google dá mais destaque quando determinado conteúdo aparecer a checagem que é feita sobre ele, né? Tipo assim, o governo fez determinada obra de rodovia, isso é muito comum. Olha, essa rodovia estava parada, agora o governo finalmente concluiu a estrada. Aí a foto não é de uma obra federal, às vezes é de uma obra estadual.
às vezes é uma obra que não está pronta ainda, que ainda está sendo feita. Enfim, tem vários tipos de formatos de desinformação, né, que são usados e que as plataformas podem se empenhar melhor em tirar isso de circulação. Então, acho que tem muita coisa ainda para ser feita. Chegamos ao fim de mais um episódio do Matéria Bruta. Este podcast é uma realização do canal Curta. Produção e entrevista por Eduardo Fradkin, edição por Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Se liga! Para você que curte o gênero documentário, o streaming do conteúdo independente Tamanduá oferece um plano com as mais novas produções brasileiras e temas variados. Acesse tamanduá.tv.br e cadastre-se no plano Cinedocs para ganhar 30 dias grátis.